Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Somente até aqui. Estamos diante de uma ordenança, de uma ordem do Senhor Jesus Cristo. A ordem de ir e pregar o Evangelho. Nós entendemos que pregar o Evangelho é uma ordem, é uma necessidade, há uma urgência muito grande em pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque o homem sem Cristo está perdido. O homem sem Cristo é escravo da carne, é escravo do mundo e é escravo do diabo. O homem sem Cristo está condenado a perecer. Não há nenhuma possibilidade de o homem sem Cristo voltar-se para Deus por si mesmo, a não ser pela pregação da palavra e convencido pelo Espírito Santo. Não há salvação sem Jesus Cristo. Nenhuma pessoa pode se salvar por si mesma. Nenhuma religião pode nos reconciliar com Deus. O mundo está saturado de muitas religiões, enquanto a humanidade perece. Então nós entendemos que não é verdade que toda religião é boa. Também não é verdade que existem muitos caminhos que podem levar a Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele quem? Jesus. Então a ignorância não é outra porta para o céu. Pelo contrário, nós entendemos que precisamos fazer com que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam, que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Hoje existe muita superstição e pouca fé de verdade, porque a fé verdadeira ela vem da palavra de Deus. Então entenda que só Cristo é a porta do céu. Só Ele é o caminho que conduz a Deus. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Pastor, mas por que pregar o Evangelho? Porque a obra de Cristo já foi consumada. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, Jesus expressa essa palavra: está consumado. Na língua grega é tetelestai, que quer dizer tudo já foi feito. E Jesus já fez tudo por você na cruz do Calvário. A salvação é uma obra planejada por Deus e consumada por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo em nossa vida. Então, o que resta agora é você aceitá-lo como único, suficiente Salvador. E depois disso, você que aceitou a Cristo, não apenas se contentar em ficar dentro da igreja, dentro de quatro paredes, aguardando Cristo voltar, mas também ir e avisar aqueles que estão perdidos. Quantos que estão à sua volta que estão perdidos? Perdidos na droga, perdidos na imoralidade, perdidos no vício, perdidos na mentira. Ou seja, nós precisamos pregar, salvar, buscar aqueles que estão perdidos. As religiões do mundo inteiro são uma tentativa inócua do homem chegar-se a Deus pelos seus próprios esforços. Porém, o cristianismo é aquilo que verdadeiramente Deus fez pelo homem, que foi morrer por ele na cruz do Calvário. Por que pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho porque não há outro Evangelho a ser pregado, a não ser o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 8. Então é necessário pregar. Não pregar cultura, não pregar religião, não pregar doutrina de homem, não pregar usos e costumes de igreja, não pregar uma placa de igreja. Muitos têm pregado um evangelho da placa. Outros têm pregado o evangelho do homem, o evangelho da igreja do pastor fulano de tal. Mas o evangelho que salva é o evangelho de Jesus Cristo. Pregar a Cristo. Não podemos tirar nada além dele e nem acrescentar nada a ele. Toda mensagem que tira o foco de Jesus, ela não é de Deus e ela não é perfeita. Cristo é o verdadeiro centro do Evangelho. Não podemos confundir Evangelho do Senhor Jesus Cristo com qualquer outra coisa. Evangelho de Jesus Cristo só existe um, aquele que está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que Jesus Cristo salvou e deu a vida pelos pecadores. Então entenda que é uma necessidade de se pregar o Evangelho, sair das quatro paredes,
Porque só a igreja de Cristo está credenciada a pregar o evangelho. Só a igreja de Cristo é que verdadeiramente tem autoridade para pregar o evangelho. Nenhuma embaixada humana, por mais nobre que seja, tem competência para anunciar as boas novas da salvação. Nem mesmo os anjos poderiam desincumbir-se dessa glória, dessa grande tarefa. Essa tarefa é nossa e de mais ninguém. Há uma história que ajuda a entender essa verdade. Quando Jesus terminou a sua tarefa na terra e retornou ao céu, ao anjo interpelou: Senhor, tu terminaste a tua obra na terra, mas quem irá contar essas boas novas ao mundo inteiro? O Senhor respondeu ao anjo: Eu deixarei lá na terra 12 homens preparados para essa tarefa. Aí o anjo perguntou: Mas, Senhor, e se eles falharem? Então o Senhor respondeu: Se eles falharem, eu não tenho outro plano. Isso aqui é apenas uma ilustração, é apenas uma história. Não está escrito isso aqui na Bíblia, essa história que contei. Mas isso aqui relata verdadeiramente o plano de Deus. A igreja é realmente o plano de Deus para essa terra. Se a igreja falhar, não tem outro plano. Então cabe a você pregar o evangelho para aqueles que estão ao seu lado. Se essa pessoa se perder por causa de você, Deus vai requerer de você. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Portanto, não desobedeça ao Espírito Santo. Não desobedeça ao Senhor Jesus Cristo. Pregue o evangelho enquanto você pode, enquanto há vida, enquanto há esperança, enquanto você pode pregar. Amém? Anuncie. Pregue o evangelho a toda criatura.